Seja muito bem-vindo ao Dentro da Área desta semana. Saiba que vai ser destaque no programa de hoje. Sampaio e Ponte Preta ficam no empate em duelo direto contra o rebaixamento. Imperatriz goleia ITZ Esporte na estreia da Série B do Campeonato Maranhense. Você vai ver ainda, Carol Hertel e Vitória Alves brilham no Brasileiro de Águas Abertas. E mais, os detalhes da meia maratona internacional SLZ 411, em comemoração ao aniversário de São Luís. Tudo isso agora no Dentro da Área, que já está no ar. Dentro da Área iniciando, eu já chamo aqui meu querido amigo Gregório Dantas. Bem-vindo, Greg. E aí, Dani, tudo bem? Tudo tranquilo. Final de semana, junto com o feriado. Olha, foi um feriadão, hein? Prolongado, né, rapaz? Emendou aí 7 de setembro, 8 de setembro, aniversário de São Luís, né, Dani? Todo mundo aí fora o final de semana. Fez churrasco, foi Deu pra praia, descansar? deu pra descansar, deu pra fazer um tranquilo, monte de coisa legal. Mas, Dani, toda vez a gente começa o nosso programa, né, com o Giro da Área, né? O que é que tem hoje no Giro da Área? Hoje, no Giro da Área, a gente vai falar de judô, tem inscrição aberta para o Circuito Maranhense de Judô e também a gente vai falar sobre o Imperatriz junto com o ITZ Esporte, que abriram o Campeonato Maranhense da Série B. A Federação Maranhense de Judô abriu as inscrições para a terceira etapa do Circuito Maranhense de Judô, competição que vai reunir alguns dos principais atletas do estado. O evento vai ocorrer no dia 23 deste mês de setembro, no ginásio Costa Rodrigues, aqui em São Luís. Nesta etapa da competição, haverá disputas na categoria Sub-13, Sub-15, Sub-18, Sub-21, Sênior e Veteranos. Também no dia 23 de setembro, a Federação Maranhense de Judô vai realizar a segunda edição do Festival de Judô 2023. O evento é voltado para crianças de 4 a 10 anos. O objetivo do festival é atrair e incentivar também a prática da modalidade a jovens judocas. O Imperatriz estreou na Série B do Campeonato Maranhense vencendo o ITZ Esporte, que também é da cidade de Imperatriz. O Cavalo de Aço goleou o adversário por 5-0 na noite do último sábado no Frei Epifânio da Abadia. Os gols da vitória foram marcados por André Penalva, Jamie e Wellington Júnior. No primeiro tempo, o time venceu por 1-0. No segundo tempo, teve os outros 4 gols. O Imperatriz vai voltar no dia 15 de setembro, às 19 horas, a campo, contra o Bacabal, novamente no Frei Epifânio da Abadia. O ITZ vai a Tuntum jogar contra o time da casa, às 3h30 da tarde, no dia 14, no estádio Rafael Seabra. Muito bem, olha aí no Giro da Área, Greg, já temos Maranhense Série B em campo. Sim. O Imperatriz goleou o ITZ por 5-0. Verdade. Olha, Dani, tem umas coisas interessantes pra gente falar a respeito disso, viu, Dani? Até porque a gente estava comentando isso nos bastidores, eu falei muito no rádio também, quem acompanha nosso programa Esporte Debate na Rádio Assembleia, né, 96.9 FM, como que o Imperatriz estava se preparando, se gabaritando para a disputa dessa competição que é a segundinha do futebol maranhense. Até porque, como sabemos, a segundinha classifica os times para a primeira divisão do estadual, mas automaticamente também classifica o campeão e o vice, que vão subir, né, para a primeira divisão do estadual, para a disputa da Copa FMF, que vale as competições nacionais. O Campeonato Brasileiro da Série D, o campeão pode escolher entre o Campeonato Brasileiro da Série D ou a Copa do Brasil, exatamente. Isso. Agora tem o seguinte, Dani, isso que eu estava me perguntando. Você sabia que a pré-Série B ainda não acabou? Ainda não acabou, eu ia comentar isso. Olha, a gente já iniciou a Série B e a pré-Série ainda acontece na quarta-feira, tem jogo. E olha, a pré-Série B, que na verdade é uma espécie de Série C. É inacreditável como a capacidade que tem a Federação Maranhense de Futebol de inventar coisas inusitadas. Eu nunca vi na história do planeta uma competição começar, sendo que uma é classificatória para a outra, sem a outra ter terminado. É uma coisa inacreditável, até difícil para explicar para o nosso telespectador, para o pessoal que está aí acompanhando, mas no Maranhão acontece. No Maranhão, dessa Federação de Maranhense de Futebol, acontece coisas assim.
cabeludas, espinhosas, que a gente não consegue entender. E se a gente for falar de competições, se a gente colocar a Copa FMF, que dá vaga para um campeonato, que é uma Copa do Brasil, importantíssima, sendo que os times que jogam é sub-23. Exatamente, ainda tem isso. Tudo isso engloba a Federação Maranhense de Futebol. Isso, rapaz, isso é uma crítica antiga, né, que a gente vem dizendo, até porque a Copa FMF, Dani, como sabemos, ela não serve para absolutamente nada a não ser quebrar os times, porque os times já, na verdade, requebrar, porque todo time maranhense é quebrado, totalmente quebrado. Aí ele é quebrado mais uma vez porque ela não tem apelo popular, o público não vai, o time acaba pagando para jogar a Copa FMF e ela vale única e exclusivamente ainda mais. Isso, ela vale única e exclusivamente pelo fato simples de classificar para competições nacionais. A Série D, que é importantíssima, e a Copa do Brasil, que é milionária. Então, ela se sustenta por isso. Mas, falando do Imperatriz, Dani, o Imperatriz conquistou um resultado importantíssimo, muito interessante, jogando lá no estádio Frei Epifânio da Abadia. Goleou o ITZ por 5-0, né, como a gente pôde acompanhar aí. André Penalva tá lá, fez gol. O Jamie tá lá, que era do Sampaio Corrêa, foi centroavante algumas temporadas anteriores, fez gol. E o Wellington Júnior também fez gol, 5-0. O Imperatriz já surge e se gabarita, concretiza o fator favoritismo que eu já colocava no Imperatriz. Para mim, o Imperatriz só está colocando em prática aquele seu favoritismo que era mais ou menos que óbvio, vamos dizer assim. E o jogo foi lá no Frei Epifânio da Abadia, que não está 100% da sua capacidade em relação àquele acidente que aconteceu com o teto, desabamento do Frei Epifânio, então só está metade do estádio funcionando. E a torcida foi lá e prestigiou. Isso, a torcida foi prestigiar. A gente lembra que a torcida do Imperatriz lá no Frei Epifânio da Abadia, ela tem um grande apelo popular, né? O torcedor do Imperatriz sempre acompanha seu time e pode prestigiar o time. Eu vou ser bem sincero com você, torço pelo sucesso do Imperatriz, porque parece que o trabalho lá está sendo feito, é um trabalho bem organizado. Pelo que eu vi, vieram muitos jogadores do grupo, inclusive do Maranhão Atlético Clube, jogadores do Tocantinópolis, do Parnaíba, de times que estavam jogando na Série D no grupo do Maranhão Atlético Clube, vieram para fortalecer a equipe do Imperatriz. Então, acho que o trabalho está sendo bem feito, tomara que consiga sucesso. Verdade. Agora a gente sai dos campos e vamos para as águas. Tem duas maranhenses que foram destaques, a Carol Hertel e também a Vitória Alves, brilharam no circuito brasileiro de águas abertas. Acompanhe. Atletas que representam o Maranhão estão desbravando os mares em busca de conquistas. E conseguiram. Carol Hertel e Vitória Alves disputaram em Palmas, no Tocantins, uma etapa do Campeonato Brasileiro de Águas Abertas e garantiram medalhas na bagagem. Carol Hertel garimpou um ouro nos 10 quilômetros da categoria absoluto feminino. Essa conquista foi bem importante para mim. No ano de 2023 eu ainda não tinha conquistado nenhum ouro na prova de 10 km. Eu já fui campeã brasileira nessa prova mais de 20 vezes, mas nesse ano eu ainda não tinha sido. Foi bem importante para minha motivação. Hertel também disputou na categoria 5 quilômetros e botou mais uma medalha no pescoço, dessa vez a de bronze. E adivinha só quem ficou com a prata nesta categoria? Exatamente, outra representante do Maranhão, Vitória Alves, que está com esse sorrisão no rosto. Bom, eu fiquei muito feliz com o resultado das minhas provas. Eu vim de um ano muito difícil, muito complicado, passei por uma mudança de treinos e acabou que fui muito bem, foi uma das melhores provas da minha carreira e eu estou muito feliz, muito grata por poder representar o governo do Maranhão. A Vitória também disputou os 10 quilômetros, onde a Carol foi ouro, e nessa ela ficou com bronze. Medalha pra lá, pra cá, mas tá tudo em casa. Tá no Maranhão e na força da equipe. É bem importante porque nas águas abertas a gente precisa de estratégia. A gente às vezes precisa de um vácuo para estar ali no pelotão e a gente se ajudou bastante para colocar duas atletas no pódio, então foi muito importante para o nosso clube. Carol ainda tem pela frente em 2023 mais 2 etapas do Campeonato Brasileiro de Águas Abertas em São Paulo e na Bahia. E para por aí, para nada, a Carol Hertel já tem outra competição em vista. Vai ser no mês de outubro, lá em Manaus, será a competição internacional do Rio Negro. Tudo isso para dar um mergulho mais longe. Carol tem um sonho brilhando nos olhos, as Olimpíadas. Meu sonho é, como de muitos atletas, ser olímpica. Eu sei que tem muito trabalho pela frente, mas eu trabalho todos os dias para conquistar isso que eu almejo tanto.
De mergulho em mergulho, colecionando ouro, prata, bronze, o Maranhão tem um mar aberto de conquistas pela frente. De volta, Greg, que bacana, 2 maranhenses nas águas abertas lá em Palmas, aconteceu lá em Palmas. Uma foi campeã, foi ouro, e a outra acabou sendo prata na competição. A Carol Hertel, que foi campeã nos 10 quilômetros. Exatamente. E a Vitória foi vice nos 5 quilômetros. Exatamente. A Carol, que a gente já conhece aqui algumas temporadas, vamos dizer assim, né, da TV Assembleia, grande destaque do esporte maranhense ultimamente, principalmente com o trabalho realizado pela Academia Nina de Natação, né, do Alexandre Nina, e está ganhando medalhas a nível estadual, já passou o rodo, e está indo para níveis agora regionais, nacionais. A Carol se destacando, ganhou, como você falou, né? Primeiro lugar absoluto feminino nos 10 quilômetros, que é a competição mais charmosa, né? Das águas abertas, 10 quilômetros. Na prova dos 5 quilômetros ela também subiu ao pódio, ficou na 3ª posição. Ela foi superada na dos 5 quilômetros pela Vitória Alves, que você já bem destacou, né? A Vitória Alves ficou com a medalha de prata nessa competição dos 5 quilômetros. E a Vitória também foi muito bem nos 10 quilômetros, onde terminou na 3ª posição, e a competição na categoria onde a Carol Hertel foi campeã. Então, são 2 maranhenses abrilhantando, ganhando medalhas aí para o nosso estado do Maranhão. Tomara que elas consigam sucesso futuramente. Essa competição foi disputada em Palmas agora, no finalzinho do mês de agosto. E aqui um resumo, né? A gente traz esse resumo para você acompanhar, o telespectador da TV Assembleia. E eu conversei com a Carol Hertel, sonho de todo atleta é ir para uma Olimpíada. Claro, lógico. Na conversa que eu tive com ela foi justamente isso. Ela disse que o sonho é justamente chegar à Olimpíada, e bacana que as 2 da mesma equipe estão disputando o pódio. Uma no ouro, outra na prata, uma no bronze, a outra no ouro, que é muito legal isso. Sim, bem legal, né? A gente sabe que o sonho de qualquer atleta, o ponto alto do esporte, são as Olimpíadas, né? As Olimpíadas desse ano de 2024 vão ser disputadas em Paris, né? E não sei se dá para Paris agora, né? Elas são muito jovens, mas quem sabe para uma próxima Olimpíada, com certeza nós teremos 2 maranhenses aí disputando ali para chegar e conquistar a medalha. Agora a gente vai para o intervalo, e logo após o intervalo a gente vai falar da meia maratona SLZ 411, que foi realizada em homenagem ao aniversário de São Luís. Volta com Dentro da Área desta semana, e agora a gente vai falar da meia maratona internacional SLZ 411, que foi em comemoração ao aniversário da capital maranhense, que foi realizado na última sexta-feira. Acompanhe. Como parte das comemorações pelo aniversário da capital maranhense, foi realizada a meia maratona internacional São Luís 411. O evento reuniu corredores nacionais e internacionais em uma competição que celebrou a história e cultura da cidade. O percurso da meia maratona, que totalizou 21 quilômetros, levou os participantes por um dos cartões postais mais belos de São Luís, a orla marítima da capital, proporcionando uma experiência única que mesclou esporte e cultura. Cláudio, conhecido como Japa das Corridas, destaca a experiência. Em primeiro lugar, quero agradecer a todos que estão envolvidos nesse grande esporte, né, que é a corrida de rua, que tem ajudado os atletas aí a também sair do mundo aí das drogas e de outras perdições. Quero agradecer ao governo, né, por essa iniciativa, e desejo que estão todos de parabéns. Vamos correr, minha gente! O governador Carlos Brandão marcou presença na abertura da meia maratona e destacou a importância do evento, não apenas como uma competição esportiva, mas como uma forma de promover São Luís e seu rico patrimônio cultural. A participação e a integração valoriza a nossa cidade, prestigia. Esporte é saúde, é vida, e nós vamos intensificar isso para outros municípios. Vamos lançar uma meia maratona também lá em Imperatriz, e aí a gente vai levando para os outros municípios. Houve uma aceitação enorme, quantidade de pessoas aderindo, as empresas querendo ser patrocinadora, enfim, foi um sucesso. Estou muito feliz, porque São Luís merece esse presente. A largada aconteceu na Praça dos Pescadores, na Avenida Litorânea. Mais de 5.000 participaram das diferentes categorias da maratona.
Além do percurso de 21 quilômetros, a prova contou ainda com percursos de 10 e 5 quilômetros, inclusive para pessoas com deficiência, e percurso de 600 metros para as crianças. O recordista brasileiro da Maratona de Berlim, Ronaldo da Costa, participou da prova que percorreu a orla marítima de São Luís, na madrugada da última sexta-feira. Acostumado com percursos em diferentes cidades do mundo, ele avaliou a experiência. Está de parabéns, o público compareceu, os atletas, tenho certeza que ano que vem vai ser melhor ainda, né? Tá ótimo, gostei da organização e espero que ano que vem esteja com vocês aí. Que legal, Greg. Muito bom. Meia maratona, teve gente que acordou 4 horas da manhã para estar lá na litorânea, viu? Na verdade, 4 horas da manhã já estava lá. Já estava lá na concentração, exato. É verdade. Teve gente que acordou mais cedo, né? Porque a competição começou bem cedinho, Dani, né? Lá na Avenida Litorânea. Bem legal. Rapaz, eu acho muito fantástico quando o Maranhão, quando o São Luís recebe essas competições a nível nacional, com competidores, com estrelas do esporte, né? Estavam aqui abrilhantando essa competição. E movimenta, né, a cidade de São Luís. A competição foi realizada com mais de 2.000 pessoas correndo. Tinha na categoria, Dani, 5 km, 10 km, 21 km, 600 metros, que foi a categoria de Kids, e tinha né? Kids, a de criança, e também a categoria para pessoas com mobilidade reduzida, né? Também teve a participação de pessoas com mobilidade reduzida. As pessoas com deficiência concorreram também em algumas categorias. 50 vagas para o Kids, 50 para pessoas com deficiência. A prova foi realizada na Avenida Litorânea, né, como você bem lembrou, cenário belíssimo aqui da cidade de São Luís, largada ali da Praça dos Pescadores. Ainda estava tudo escuro, quando a largada foi dada na principal categoria, estava tudo escuro. Depois foi amanhecendo, cenário fantástico, né? Para quem está ali na Litorânea. A gente percebe que o maranguense abraça, né? Toda a questão de esporte abraça, estava lotado, muitos competidores, sim. Mais de 5.000 competidores. Exatamente, mais de 5.000 competidores, né? A gente pode perceber com isso a pujança, a força que tem o esporte aqui em São Luís. Se mais competições forem oferecidas, ofertadas, forem organizadas pelo governo do estado, pela prefeitura de São Luís, pela iniciativa privada, os maranhenses estarão disputando, porque eles gostam de praticar esporte e também de disputar, né, Dani? Isso mesmo. Agora a gente vai para mais um intervalo, porque depois do intervalo a gente vai voltar a falar de futebol, agora a gente vai falar de Série B, mas do Campeonato Brasileiro, o Sampaio empatou mais uma vez na competição. De volta com o Dentro da Área, agora a gente fala de Sampaio Corrêa. O Sampaio empatou mais uma vez, dessa vez diante da Ponte Preta, lá no estádio Moisés Lucarelli. Empatou sem gols, 0-0. Você no começo do programa disse que é Sampate? Sampate, mudou o nome. Agora o time do Sampaio está rebatizado, viu, meus telespectadores? Rebatizado, não vem com graça. Tu não vem com tua graça aqui que não vai dar certo. Ó, essa camisa aqui não vai despencar, não. Ela vai ficar bem firme e forte aqui. Inclusive, rapaz, o Sampaio tem tanta sorte, porque esse resultado tirou o Sampaio da zona de rebaixamento. Esse empate quer dizer que foi com gosto de vitória. A gente vinha dizendo que esse empate estava tudo gol de derrota, veio com sabor de vitória dessa vez. E eu estava até pensando assim, a gente analisando friamente no futebol, você empatar com a Ponte Preta no Moisés Lucarelli é um bom resultado. Sim. Né? Mas para o Sampaio, chegar 8º empate, Dani, para quem não está acompanhando, a gente até fez pesquisa aí, até alguns meios de comunicação fizeram matéria a respeito disso. O Sampaio Corrêa chegou ao 8º empate seguido, significa que é o time que mais empatou consecutivamente na história da Série B. Desde que a Série B foi fundada, 2006, com 20 clubes, nesse modelo de pontos corridos, ninguém empatou seguidamente, tanto quanto o Sampaio. É o troféu do ano do centenário do Sampaio aí, ó. O troféu de empatador do ano. Mas a gente analisar, Greg, 8 empates seguidos. Ok, é o time que mais empatou desde 2006. 13 no total. Agora, em relação, é o time também na Série B deste ano que também está mais tempo sem perder. Mas também não está adiantando nada.
Ó, é verdade. E, aliás... 11 jogos. E tem outra informação. É o único time que não perdeu no segundo turno. Sampaio. Sampaio. Mas não serve de nada. Não perdeu. E se a gente for analisar, a gente aqui ao longo dos programas desses últimos meses, a gente falando que o Sampaio não saía da 15ª posição. Voltou. Voltou. Mas mas isso aqui... Passou 9 rodadas na 15ª, agora voltou. Menos mal, né? A gente queria que saísse. Se acabar o campeonato na 15ª, não tem problema nenhum pra mim não, viu? Se acabar na 15ª posição, tá tudo certo. A gente zera esse ano e pensa 2024, porque 2023, meus amigos, torcedor do Sampaio, terrível. Olha, o jogo foi absurdamente horrível de feio. O primeiro tempo, principalmente. Eu já estou até cansado de dizer que todos os jogos do Sampaio são tão feios que dói nos olhos. Dói muito nos olhos. A gente torce para acabar o jogo, é A sério. Ponte Preta é fraquíssima. É um time muito ruim. Agora tem o seguinte. O Sampaio, se a gente pode pescar alguma coisa de positivo, defensivamente o Sampaio é um time organizado. Sabia? O Sampaio é um time que sofre pouco gols. Isso é verdade. Inclusive, nos últimos empates, se eu não me engano, tiveram 5-0-0. Pois é. É um time que sofre poucos gols, né? Mas aí peca e paga por esse pecado porque é muito fraco ofensivamente. A equipe do Sampaio é muito fraca ofensivamente. Então o Sampaio não produz. Antigamente a gente falava assim que o Sampaio produzia muito e desperdiçava muitas oportunidades de gol, né? Principalmente no começo do ano a gente Isso, dizia agora não produz nada. O Sampaio não faz nada. Inclusive o Sampaio viajou para Campinas, para o Moisés Lucarelli, Dani, com o Pimentinha, né? Ele entrou já depois da metade do segundo tempo e não adiantou nada. Não conseguiu criar oportunidade de gol a favor da Bolívia querida. Não o jogo. Nada. E o Sampaio, então, empatou novamente com a Ponte Preta. A Ponte Preta sai de campo vaiada pela torcida. A exemplo do jogo passado, que o ABC sai de campo vaiado pela torcida, a Ponte Preta foi vaiada pela torcida. Pintado, o técnico da Ponte Preta, estava sendo xingado, escorraçado. Tá, assim, meu Deus e tal, não sei o quê. Com o Sampaio. Mas assim, a gente chegou na condição de pensar assim, quem vai jogar com o Sampaio vai empatar, né? Já pensei, vou jogar com o Sampaio, empate. Já está na história. O Sampaio já está na história. Está na história. O Sampaio entrou na história nesse ano de 2023. Por ser o time que mais empatou consecutivamente na história da Série B do Campeonato Brasileiro. Esse é o troféu de 2023. E mais de 2 meses que não vence o Sampaio. O último jogo vencido foi contra a Tombense no dia 8 de julho, mas se a gente for analisar é um pouco mais porque foi fora de casa. Sim, fora de casa. Foi fora de casa. Acho que a última vitória aqui foi contra o Londrina. Londrina. E não sei se tu lembra que a gente, quando comentava aqui nos últimos programas, que o Sampaio não vencia desde o Carnaval. Chegava o São João e não vencia e acabou vencendo Londrina. E agora já está mais de 2 meses de novo sem vencer. Não vence desde o São João. Já passou a Semana da Pátria. Tá aí, tá difícil. A situação do Sampaio tá complicada, viu, amigo? Muito complicada, minha amiga que está acompanhando. E olha, o Sampaio já reiniciou os seus treinos, né? Inclusive nessa segunda-feira teve treino de novo lá no CT José Carlos Macieira, porque o Sampaio tem um objetivo agora que é fundamental. Com esse resultado de empate e com a derrota da Chapecoense, o Sampaio passou a Chapecoense. Então por isso que o Sampaio está fora da zona de rebaixamento. E agora vai jogar com a Chapecoense em São Luís. Importante. 6 pontos. Jogo de 6 pontos. Jogo decisivo. Importantíssimo, Dani, como você acabou de falar. O Sampaio precisa ganhar a equipe da Chapecoense aqui em São Luís, no Castelão. Problemas? Temos. Primeiro problema. Provavelmente, quase que acertado, não tem praticamente mais nenhuma possibilidade, quase, vou botar 0,0001, o Sampaio vai jogar sem público. O Sampaio foi punido e vai jogar sem público. Está recorrendo aí para ver o que vai dar. É claro que hoje é segunda-feira, né? Está gravando segunda-feira. Não sei se durante a semana vai acontecer uma coisa, mas até esse momento já recorreu, vai jogar sem público no estádio Castelão, agora, no sábado. O técnico Fernando Machori. Isso, Fernando Machori vai estrear. Exato, que ele estava lá em Campinas apenas nas tribunas, né, assistindo o jogo. O ajuste desse time agora já é mãos dele. Isso, de Jair, que fez o trabalho lá na beira de campo, lá em Campinas. E agora, Dani, para esse jogo de 5 horas no Castelão, sem apoio da torcida e com uma obrigação total de vitória do Sampaio, é obrigatório vencer a Chapecoense. O Sampaio não vai contar com o Matheus Pivô, que vai ter a suspensão automática, vai ter que cumprir terceiro cartão amarelo. Micael volta, depois de cumprir a suspensão. Micael volta. E também o Sampaio pode contar
com a volta de jogadores que estavam no departamento médico. Ferreira. Luiz Daniel, importantíssimo, goleiro, né? Ferreira e o Henrique Rafael. Então, é o seguinte, o Sampaio pode ter uma formatação, um novo jeito de jogar, porque tem a volta do Micael e do Ferreira, né? Não sei se ele vai botar os dois, jogando de primeiro e segundo volante, um ou outro. Tem a volta do Henrique Rafael, que estava jogando ali na ponta esquerda, né? Pode ser titular novamente, metendo do lado o Ítalo e o Henrique Rafael. Matheus Pivô não joga, aí ele deve botar o Samuel Santos, né? Que deve jogar na lateral direita. E o Sampaio deve partir dessa forma para cima da equipe da Chapecoense com a obrigação total de vitórias no sábado, às 5 horas da tarde. Até porque o Sampaio tem que colocar em mente, além de ser o jogo dos 6 pontos, botar a Chape para a zona de rebaixamento e fugir da zona da degola. Próximo jogo é contra o Vila Nova, que está lá em cima brigando. E o Vila Nova está ganhando todo mundo, está embalado. Ou seja, o Sampaio tem que pensar por esses 2 pontos. Tem. Um que empurra a Chape para baixo e tenta se distanciar da zona de rebaixamento, e outra que o próximo confronto é nada mais, nada menos que o Vila Nova, que vem batendo em todo mundo. Exatamente. Portanto, amigo, amiga, torcedor do Sampaio, vamos pensar positivo e empurrar. Eu ia dizer, vamos torcer, mas nem dá, porque não dá para ir para o estádio, não dá para empurrar dentro do estádio. Mas vamos pensar positivo, torcer de casa, pelas rádios, pelas TVs. E torcer para que esse trabalho do Fernando comece de forma positiva. E dê certo, porque é o último tiro. O Sampaio acabou, o Sampaio deu seu último tiro, viu? Esse ano foram 4 técnicos, Felipe Conceição, o Evaristo Pisa, agora aí veio o Márcio Fernandes, é o 4º técnico. 4 técnicos do Sampaio. Com os interinos, mas interino foi rapidinho, né? Então, 4 técnicos mesmo do Sampaio oficial. Tomara que dê tudo certo para esse confronto diante da Chapecoense. Espero voltar segunda que vem, trazendo um excelente resultado. A vitória do nossa Bolívia querida em cima da Chapecoense. Assim a gente espera, e a gente vai finalizando o programa de hoje. Vamos Greg, finalizar. Vamos finalizar. Quem quiser assistir novamente o Dentro da Área, onde é que a gente assiste? Exato, você pode acompanhar nosso programa através do nosso canal de interação, né? Tem o nosso site, que é o al.ma.leg.br/TV. Tem também o telefone da nossa redação, que é o 3269-3028. Nosso WhatsApp passando aqui embaixo da sua tela. E você pode também acompanhar, assistir o nosso programa novamente, né? Toda terça-feira, às 7h30 da manhã, na nossa reprise, e também às 2 horas da tarde, Dani. É isso mesmo. Greg, muito obrigada pela sua presença. A gente se encontra na próxima semana. Tá certo, minha amiga. Até mais. Tá certo. Tchau, gente. Até a próxima oportunidade. Tchau, gente. Valeu.